Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante na sociedade de hoje e a gente vai falar sobre a importância dele nas escolas. Como vocês podem notar, o nome do nosso grupo é bem sugestivo, não é mesmo? Pacote Terapia com Tiffany, Felipe e Raíssa. Que maravilha. Então vamos lá para a gente não gastar muito tempo. Benefícios da psicoterapia. Pode começar, Felipe? Um dos benefícios da psicoterapia, ela pode amenizar ou acabar com as doenças Psicossomáticas. Para quem não sabe o que é psicossomático, são doenças que interferem tanto na parte mental quanto na parte física. Também pode fazer com que as pessoas tenham mais segurança com suas decisões, principalmente em ambientes escolares ou de trabalhos. Você quer dar alguns exemplos ou você quer que eu continue? Pode continuar. Bom, por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho, você pode, mesmo você tendo estudado, você pode ter uma dificuldade e não ter muita segurança no que você está dizendo, mesmo você tendo estudado aquele assunto, mesmo você sabendo, por conta do nervosismo ou da ansiedade, você acaba não conseguindo falar muito sobre o assunto e não tem tanta segurança no que você está falando. E a segurança não é nem questão de você saber que o que você está falando está errado, porque você sabe que está certo. A segurança é no seu tom de voz e na forma que você impõe as suas opiniões, decisões, etc. Pode continuar. O medo do julgamento das pessoas, de estarem nos escutando, por exemplo, quando a gente está apresentando e tem alguém dando risadinha, conversando, a gente fica nervoso por estar na frente de muita gente. Isso é extremamente complicado, é uma das coisas que a terapia pode tratar e resolver de forma simples e prática. Aumenta a autoestima, o que ajuda em basicamente tudo na sua vida, a forma como você se vê, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você faz as coisas. Muita gente não sabe, mas a nossa autoestima, ela é algo extremamente importante, não só pra gente se amar e se achar bonito, mas pra tudo na vida. Sim, até mesmo, por exemplo, como a Raíssa tinha comentado, quando você tá com medo de falar alguma coisa, porque você sente que tá sendo julgado o tempo todo, a autoestima ela interfere muito nesse quesito, porque você sente que tá sendo minimizado pelas pessoas, que você não tem opinião, que você é uma pessoa menor que as outras. É esse assunto, basicamente. E a psicoterapia também ajuda no seu autoconhecimento, que o autoconhecimento ele acompanha o aumento da autoestima e a segurança nas suas decisões, nas decisões que você toma. Porque O você tá. autoconhecimento, ele serve para você entender quem você é de verdade, do que você gosta de verdade, o que você sente de verdade. É uma forma melhor de você até se expressar, porque você começa a entender o que você sente. Por isso que é muito importante o autoconhecimento e a autoestima. Sim, e autonomia. A psicoterapia também Eu tava, pode auxiliar na sua autonomia pessoal, que também faz sim, que parte do também já tá. autoconhecimento. Isso, do autoconhecimento, da autoestima. A autonomia, ela tá enganchada nisso tudo. É você reconhecer o que você quer e você correr atrás. Você tem autonomia para fazer o que você quiser e para mudar a sua vida, por exemplo. Se tem alguma coisa que você não gosta, você tem autonomia de mudar. Porque ninguém além de você mesmo pode causar uma diferença na sua vida. Sim, a autonomia também implica na segurança que você tem em tomar suas decisões. Porque as pessoas, elas normalmente esperam as outras pessoas tomarem decisões por elas e não têm autonomia em tomar uma decisão própria para si mesmo. Isso é uma coisa muito errada, porque você vai começar a depender dos outros para tomar suas decisões e você não vai conseguir se acompanhar em si. Compreendem? Sim, exatamente.
E também a psicoterapia ajuda na superação de traumas e ou abusos que a pessoa sofreu durante a vida. Que, infelizmente, traumas e abusos são coisas muito, muito comuns, mesmo a maioria das pessoas não se lembrando ou achando que não tem nenhum tipo. É uma coisa que, especialmente, é uma coisa muito comum das pessoas terem. Pode explicar melhor, Raíssa? Você entende melhor disso? A maioria das pessoas tem traumas, e geralmente esses traumas são acarretados na infância por alguma situação desconfortável, alguma coisa que aconteceu, a gente era novo demais para entender e causou um medo. Por exemplo, muita gente tem fobias de várias coisas aleatórias por eventos aleatórios, de repentino, que aconteceu alguma coisa muito traumática com a criança e que a memória dela apaga para proteger, porque o nosso cérebro ele tem esse mecanismo de apagar momentos muito traumáticos para a gente se proteger. Só que nesse momento que apaga, vai pegar alguma coisa dessa memória que vai fazer a gente ter uma fobia. Geralmente, aí a pessoa começa a ter uma talassofobia, uma tripofobia, fobia de água, fobia de palhaço, entre muitas outras coisas. Claustrofobia. E trata muito isso. Sim, e o que é a fobia? A fobia, ela é um medo. E o que é o medo? O medo é uma forma do seu cérebro indicar... Tipo, vocês já viram os Croods? Uhum. Basicamente, tem uma coisa lá que é bem certa, que é o medo é um mecanismo que o seu cérebro utiliza para te manter vivo. Você começa a ter medo daquilo porque aquilo te fez mal em algum momento, mas você não se lembra daquilo. E a fobia é o medo que você tem daquilo. Você tem muito medo daquilo. O seu cérebro assimila que aquilo é uma coisa extremamente perigosa. Não só pro seu físico, como pro seu mental também. Isso, agora vamos pro próximo? Sim, sim. Felipe, gostaria de começar? Sim. Pode começar. Qual a importância do psicólogo escolar? Pode contribuir para o processo de aprendizagem e resolver conflitos e ajudar a evitar violência. Sim, como um psicólogo escolar pode contribuir para a aprendizagem? Bom, igual a gente já tinha falado anteriormente, na questão de apresentar as coisas, por exemplo. A escola ela é um ambiente que causa muito estresse, porque a gente tem muita matéria, a gente tem muito trabalho, muita prova, muita coisa para apresentar, muita coisa para fazer, tudo muito em cima um do outro. Então a gente acaba ficando com aquela ansiedade, com aquele nervosismo. E a partir do momento que a gente começa a tratar isso, que a gente começa a entender que tá tudo bem a gente nem sempre conseguir fazer tudo, que a gente nem sempre vai entender tudo, a gente consegue lidar melhor com isso e até aprender melhor as coisas, sem aquele medo de estar errado o tempo todo e se sentir burro, por assim dizer. Uma coisa que todo mundo deveria saber: ninguém tá 100% certo e ninguém tá 100% errado. Tudo tem um motivo, tudo tem uma ideia. E nem sempre as pessoas vão concordar com o que vocês pensam. E às vezes a gente simplesmente deve aceitar que a gente vai errar em algum momento. E não tem problema errar. Os psicólogos, a conversa, eles ajudam você a entender que você pode errar, que não tem problema você errar. Sim, é basicamente isso. Nesse ato de resolver conflitos, é uma coisa que também está alojada no que a gente falou anteriormente. Nesse caso dos traumas, normalmente é um conflito interno que você tem consigo mesmo, que você não consegue resolver e que muitas pessoas costumam ignorar e não levar a sério. Tentar fingir que é uma coisa normal. E isso acaba gerando um conflito de ideias com você mesmo, mas também pode resolver conflitos pessoais com as outras pessoas em si. Gostaram de acrescentar mais alguma coisa, Raíssa, Felipe? Não, achei que você foi rápida e objetiva. Sim, ajudam a evitar a violência. Quando você sofre algum tipo de trauma ou vivencia algo desconfortável e você não tem como expressar como você tá se sentindo ou como mostrar esse sentimento, como tentar melhorar. Como eu posso dizer assim?
quando você libera emoções, você tá liberando o que você tá sentindo. Se você segura, uma hora você vai explodir. É o que acaba acontecendo. Quando você vai para um psicólogo ou para um terapeuta, você conversa com essa pessoa, você se abre. E o ato de você abrir acaba evitando que em algum momento você exploda. O que acontece se você explodir? Você pode partir para violência, você pode ser vítima de violência por conta de opiniões polêmicas, entre várias outras ações que podem levar a algum tipo de violência, tanto verbal quanto física. Querem prosseguir com os próximos tópicos? Dar uma passadinha aqui só pela cuidar da saúde mental. O cuidar da saúde mental envolve muita parte da autoestima, porque quando a gente se cuida, não só fisicamente quanto mentalmente, a gente começa a gostar mais da gente, porque a gente se entende os nossos limites, o que a gente gosta mesmo, a gente aprende a se amar mais. E isso é extremamente importante, como a gente já tinha dito. E agora o último tópico, que na minha opinião é o melhor de todos. Porque não vai só focar no que o aluno pensa, mas sim no que o professor pensa, em como ele vai agir em relação aos seus alunos. Poderiam comentar sobre isso, pessoal? Ajudam os professores a adaptarem e ajustarem seus planejamentos de acordo com as particularidades e dificuldades do aluno. Então, o que isso quer dizer? Nós, seres humanos, existem 27 tipos de inteligências diferentes que a gente pode ter. Inteligência musical, inteligência em exatas, inteligência em humanas. E quando a gente tem todo esse acompanhamento psicológico, que a gente entende os nossos limites, que a gente entende que a gente consegue, que a gente não consegue, fica muito mais fácil para o professor nos avaliar e ver no que ele pode nos ajudar a melhorar e no que ele sabe que ele vai ter que, por exemplo, pegar mais pesado, forçar mais a gente a entender isso. Então é muito importante essa parte, principalmente. Sim, essa parte é muito importante. Eu acho que deveria ser uma coisa mais abordada nas escolas, porque existem muitos alunos que têm dificuldades em certas matérias e em outras eles têm mais facilidade. E acaba que essa pessoa acaba bombando em alguma matéria ou pegando recuperação em alguma matéria, mas nas outras ele tá indo bem. Entendeu? Sim. Envolve muito uma coisa que a Tamires fala muito na aula dela, que é a questão da padronização dentro da escola. Sim, e isso também implica em um certo preconceito que as pessoas têm com as matérias de humanas. Normalmente, as matérias de humanas são associadas a uma coisa que você tem que deixar em segundo plano, enquanto as matérias de exatas são colocadas como algo que você deveria saber mesmo, porque é importante. Eu acho isso uma coisa bem errada, na verdade. Sim, cada um tem o seu tipo de inteligência e a área que se melhora adapta. Então, falar que uma matéria, uma área é melhor que a outra é completamente errado. Podemos ir para o próximo slide? Sim, por favor. Por que as pessoas resistem tanto em buscar um acompanhamento psicológico? Essa aí é uma coisa realmente... Bom, é uma coisa muito comum. Infelizmente é uma coisa comum de se acontecer. As pessoas simplesmente ignoram que existe problema, que tem problemas psicológicos e não buscam tratamento. Então vamos ler os tópicos, por favor. Felipe? Você quer começar, Felipe? Sim. Por medo do julgamento alheio. Sim. O que significa o medo do julgamento alheio? A nossa nova geração, que a gente chama de geração Z, a gente tem uma facilidade maior em falar sobre problema psicológico. Não tanto em ir atrás de resolvê-los, mas de falar. Porque a gente entende que a gente tem problemas e que a gente precisa resolvê-los. Já as gerações antigas, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar que doenças neurológicas existem. Não neurológicas, doenças que afetam a nossa parte mental. O seu psicológico. Mas é porque... Sim, é porque eu falei errado, usei o termo errado. Mas, enfim. Então, para eles, uma depressão, uma bobeira, uma ansiedade, um transtorno alimentar, esse tipo de coisa não é doença de verdade. É besteira, é coisa boba que, se deixar, o tempo resolve. E não é assim. São doenças de verdade que afetam a gente, não só o lado psicológico, mas também o físico.
Sim. Então, é muito importante a gente resolver isso por causa disso. São coisas que devem ser mais tratadas, mais faladas, para perder todo esse tabu que tem em cima. E que eu acho que com o tempo vai melhorando, porque a gente já tá melhorando bastante até nesse quesito. Sim, chegou a ponto da gente começar a conversar sobre isso na sala de aula. Embora eu acho que ainda deveria ser mais normalizado. O julgamento alheio é realmente uma coisa muito problemática quando se trata do psicológico em si. Porque as pessoas mais antigas, como foi comentado sobre a Raíssa, como foi comentado pela Raíssa, elas acabam vendo isso como uma coisa ruim, que não existe, que é manha. Só que quando elas acabam. Mas nem sempre é porque elas acreditam nisso. Normalmente é porque é uma coisa que muita gente fala, muita gente acredita, e aí as pessoas acabam concordando para não ficarem excluídas, não é, Felipe? Isso. Sim. Você quer ler o próximo tópico? Quê? Quer ler o próximo tópico? Claro. Não reconhecer que precisa de ajuda. Ou não aceitar ajuda. Sim. Muita gente não aceita a ajuda de outras pessoas pelo mesmo motivo do que a gente citou anteriormente, pelo medo do julgamento, ou simplesmente não acreditar que elas possam sofrer de algo assim, por acharem que pode ser manha ou que é uma coisa normal e que acontece. E não reconhecer que precisa de ajuda é realmente um problema muito grande. Você gostaria de abordar sobre isso, Raíssa, Felipe? Sim, eu gostaria. O não reconhecer que precisa de ajuda também está envolvido na falta de autoestima. Porque quando você não tem autoestima, você não se respeita, você não se valoriza o suficiente. Então, você não reconhecer que você precisa de ajuda é basicamente você invalidar os seus sentimentos. Você tá sofrendo, você sabe disso, mas pra você, tudo bem, alguma hora vai passar e você vai voltar ao normal. Só que nem sempre é assim. Porque, por exemplo, uma depressão, ela precisa ser tratada com remédio. Sem isso, você não melhora. Então, você precisa de ajuda. E com o tempo só vai piorando, até chegar num momento que acontecem coisas terríveis que não vale a pena comentar aqui. Mas, enfim, todo mundo precisa de ajuda psicológica. Eu acho que se a gente tivesse um acesso liberado para todo mundo, o mundo seria um lugar muito melhor. Muito mais calmo, sem briga, sem morte, de gente matando essas pessoas do jeito que tem. Posso comentar uma coisinha? Pode. Sobre a escolha do nome do nosso grupo, eu fiz com base em um comentário de um vídeo que eu estava assistindo. Por quê? Porque eu ouvi esse comentário, eu achei que combina muito com o tema. Porque eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria ir para um terapeuta ou para um psicólogo simplesmente só para conversar, para desabafar. Isso deveria ser uma coisa obrigatória, na minha opinião. Sim, e uma pessoa que fala muito sobre isso e sobre aceitar isso, que a gente tem problemas que a gente pode lidar com ele, é um canal que nós dois gostamos, que é o do Luba. Luba TV, por favor, vou assistir. Ele é um youtuber que ele faz vídeos sobre várias coisas diversas, mas ele fala muito sobre a necessidade de todas as pessoas precisarem de terapia. Não só porque tem problema, mas porque é bom ter alguém que você pode falar. Porque, infelizmente, no mundo de hoje, não é todo mundo que tem com quem possa contar, que possa desabafar. Então, é bom ter alguém só pra isso, às vezes. Sim, e nem sempre precisa ser um terapeuta especializado em si. Pode ser só um amigo. O fato de você desabafar com alguém já libera muita coisa. Sim. Como o próprio Luba comenta em um dos vídeos, que ele vai pro que ele vai pro terapeuta e o Jean conversa com ele. Sim, já é um amigo do Luba, o moço que a gente tá falando, que tem um canal no YouTube. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Vamos pro próximo, tá? Escutar? Aqui, ó, considerações finais e referências bibliográficas. As referências bibliográficas foi de onde a gente tirou algumas das informações. E sobre as considerações finais, como a gente estava comentando sobre o Luba, que foi a inspiração para o nome daqui, ou sobre o que ele fala. Uma coisa que eu acho interessante nele como youtuber é que mesmo que o conteúdo dele não seja focado nisso, ele, em muitos vídeos, ele comenta sobre coisas que ele passou de uma forma natural,
e fala que tá tudo bem. É bom você ver Todo que... aquele tabu que tem relacionado à saúde mental. Sim, ele mostra que tá tudo bem você se sentir daquele jeito. É uma coisa que é mais normalizada e que você entende que não tem nada de errado nisso. É isso que é. Então eu quero lhes dizer uma coisa. Por favor, façam terapia. Crianças, adolescentes e adultos. Façam terapia. Exatamente. E de preferência pessoas idosas também. Sim, Todo principalmente. Todo mundo faça terapia, todo mundo no geral. Isso é uma coisa que todos precisam. Não precisa ser terapia especializada. Senta do lado do seu amigo e fofoca, conversa, desabafa. Isso tá ótimo já. Já resolveu vários problemas. Tenho medo de pedir ajuda. Foi isso. Sim, É verdade. sim, as pessoas têm medo de serem julgadas ao pedirem ajuda. E não é algo incomum de se ver. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado.